plenário aprova projeto que dá prioridade a vítimas de violência doméstica na realização de exame de corpo de delito. Lei Áurea está no Museu do Senado e não foi destruída no incêndio do Museu Nacional. E Comissão de Infraestrutura discute em audiência pública a situação da BR-319. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. No primeiro dia de esforço concentrado do mês de setembro, os senadores aprovaram um projeto de lei que determina atendimento prioritário às mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica, quando forem realizar exame de corpo de delito. Isso deve dar mais agilidade à justiça nos casos de agressão familiar. Foi aprovado ainda projeto que torna obrigatória a capacitação básica de primeiros socorros de professores e funcionários de escolas infantis públicas e privadas e estabelecimentos de recreação infantil. E durante a sessão de hoje tomou posse a senadora Ione Guimarães, do PTB de Goiás, no lugar da senadora Lúcia Vânia. Até o início de outubro, Lúcia Vânia vai estar de licença por motivos particulares e de tratamento de saúde. Os senadores repercutiram em plenário o incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro na noite do último domingo. O prédio bicentenário foi consumido pelo fogo. E uma dúvida em relação à Lei Áurea foi esclarecida pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. O incêndio destruiu mais de 20 milhões de itens do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um documento importante foi alvo de especulações da imprensa nos últimos dias, a Lei Áurea. Para alívio da memória do país, o papel não estava no local e foi preservado, como explica o presidente do Senado, Eunício Oliveira. A Lei Áurea está aqui no seu original, no Museu do Senado Federal. E mais, o Museu do Senado Federal, liberará recursos para ajudar na reconstrução do museu, que lamentavelmente aconteceu esse incidente terrível para a tristeza de todos nós brasileiros. O local passava por dificuldades financeiras causadas por corte orçamentário. A instituição não recebia verba de R$ 520 mil anuais desde 2014. A falta de recursos prejudicou a manutenção do local. O incêndio começou depois que a visitação já havia sido encerrada, no início da noite de domingo. Só foi controlado na madrugada de segunda-feira. A Polícia Federal vai investigar. Lamentável o que aconteceu com o Museu Nacional no estado do Rio de Janeiro e acho, presidente, que nós precisamos, o Brasil precisa, a nação exige, o mundo exige que se vá a fundo nas investigações, porque do contrário poderemos ter outros desastres da mesma ou até de proporção maior. Uma cena desoladora, triste e difícil de acreditar. Os prejuízos para a história do nosso povo, da nossa gente, são incalculáveis. A Comissão de Infraestrutura discutiu em audiência pública a situação da BR-319. Localizada na Amazônia, a estrada tem trechos intransitáveis, mas o licenciamento ambiental para as obras está parado desde 2001. Inaugurada em 1976, inteiramente asfaltada, de Manaus a Porto Velho, a BR-319 tem 885 quilômetros. Mas, por falta de manutenção, a única ligação rodoviária do coração da Amazônia com o restante do país não resistiu ao clima e ficou intrafegável no período das chuvas. As tentativas de recuperar e pavimentar a estrada esbarram na burocracia. E nisso já se vão quase 2 décadas. O entrave principal no momento é a licença ambiental da FUNAI. Não são 19 dias, não são 19 semanas, não são 19 meses, são 19 anos em que a licença ambiental de parte da BR-319 vem sendo postergada de uma maneira sistêmica, diria eu,
por parte dos órgãos competentes. Estamos imbuídos do mesmo objetivo. O objetivo é de destravar todas as questões burocráticas que envolvem o recapeamento da BR-319 e a sua reconstrução total. Por que do licenciamento ambiental para uma BR que já existe? Não há impacto ambiental na reconstrução dessa BR. Seria como se fazer um serviço de tapa-buraco em uma BR já existente. Na audiência pública, na presença de 3 ministros, o ministro da Justiça reconheceu os erros do governo. Uma descoordenação, estou sendo muito sincero, uma descoordenação administrativa intra-poder executivo, porque cada um dos órgãos envolvidos tem uma metodologia diferente. Durante a audiência pública, os senadores também fizeram um apelo ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, para que ele agilize, junto aos outros órgãos do governo, as providências necessárias para destravar a burocracia em torno das obras da BR-319. No cronograma normal, estão previstas consultas às comunidades indígenas nos dias 16 e 18 de outubro, nas cidades de Humaitá e Manicoré, no Amazonas. Em sessão deliberativa, depois da audiência pública, a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou o projeto que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. O projeto busca resolver pendências jurídicas para despertar o interesse de investidores pelas empresas, principalmente para as que atuam na região norte. Por acordo, o projeto também foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora está pronto para ser votado em plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que institui o programa Bicicleta Brasil, que visa melhorar a mobilidade urbana em cidades com mais de 20 mil habitantes. A proposta a ser financiada com um percentual da arrecadação das multas de trânsito ainda será votada em plenário. O Supremo Tribunal Federal aprovou a terceirização até para atividades fim, mas o assunto ainda deve ser debatido aqui no Senado. Desde novembro do ano passado, quando entrou em vigor a lei da reforma trabalhista, as empresas estão autorizadas a contratar trabalhadores terceirizados não apenas para atividade meio, como serviços de limpeza e segurança, mas também para atividade fim, ou seja, atividade principal de uma empresa. Antes da reforma, a terceirização da atividade fim era proibida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 4.000 ações questionavam esse entendimento do TST. O assunto chegou ao Supremo, que, por 7-4, considerou que as empresas podem, sim, contratar mão de obra terceirizada para qualquer atividade. Apesar da decisão do Supremo que confirmou o que já está na lei, esse é um assunto que não está esgotado aqui no Senado. O tema ainda provoca polêmica e pelo menos 2 propostas que tramitam na casa proíbem a contratação de trabalhadores terceirizados para realizar a atividade principal de uma empresa. Uma delas é o Estatuto do Trabalho, que está na Comissão de Direitos Humanos. Eu há 9 meses estou trabalhando com o novo Estatuto do Trabalho, a nova CLT, uma consolidação que respeite empregado e empregador. E ali eu deixo muito claro, o projeto já está à disposição aqui no Sistema de Informação do Senado, onde ali eu garanto que a terceirização não poderá ser na atividade fim, somente na atividade meio. Não há nenhuma razão para nós termos medo desta decisão do Congresso Nacional de ser a favor da terceirização, nem tampouco criticarmos a decisão do Supremo com relação a essa matéria. Nós vamos ver com o tempo que isto tudo é um processo que ajuda o Brasil a gerar mais empregos, a distribuir melhor a renda, a fazer com que as pessoas tenham mais oportunidades e fazer com que a economia seja mais dinâmica e não seja engessada por regras e por leis antigas. O Amapá tem uma população de 830 mil pessoas, segundo o IBGE. Pela primeira vez, o estado chega a uma eleição com mais de 500 mil de eleitores. 60% dos votantes estão na capital, Macapá.
Veja agora quem está concorrendo às eleições para o Senado no Amapá. Amapá. Bala Rocha tem 60 anos e é médico. Já foi secretário de Saúde do Estado, deputado estadual, deputado federal e senador. Doutor Davi tem 47 anos e é advogado. Atuou como assessor jurídico de entidades sindicais do Estado. Doutor Ricardo Santos tem 54 anos e é advogado trabalhista. Fátima Pelais tem 59 anos e é socióloga. Foi secretária de Políticas para as Mulheres e deputada federal por 5 mandatos. Gilvan Borges tem 60 anos. Sociólogo e empresário, já foi deputado federal e senador por 2 mandatos. Guaraci tem 44 anos e é formado em Administração e Teologia. Produtor rural, é também pastor da Igreja Quadrangular. Janete Capiberibe tem 69 anos. Já foi vereadora, deputada estadual e secretária de Estado. Atualmente exerce o 4º mandato de deputada federal. Joaquina Lino tem 56 anos. É funcionária pública e militante do movimento feminista. Jorge Amanajás tem 51 anos. Formada em Engenharia Civil e Física, é professor e já foi deputado estadual e secretário de Estado. Lucas Barreto tem 53 anos. Empresário, já foi deputado estadual e vereador. Randolph tem 45 anos e é formado em História. Professor, já foi deputado estadual por 2 mandatos. Hoje é senador e tenta a reeleição. Wagner Gomes tem 65 anos e é advogado criminalista. O Amazonas é o maior estado do país em extensão territorial. Apesar do tamanho, o estado conta com apenas 2.428.000 eleitores, o que corresponde a 1,65% do eleitorado brasileiro. Conheça agora os candidatos que vão disputar as 2 vagas para o Senado no Amazonas. Amazonas. Alfredo Nascimento tem 66 anos. Formado em letras, foi prefeito de Manaus, senador e ministro dos Transportes. Atualmente é deputado federal. Chico Preto tem 49 anos e é advogado. Já foi deputado estadual. Atualmente exerce o mandato de vereador de Manaus. Eduardo Braga tem 57 anos e é formado em engenharia. Já foi deputado federal, governador e ministro. Atualmente é senador e tenta a reeleição. Issa Abraão tem 38 anos e é formada em economia. Foi vereador em Manaus e vice-prefeito da cidade. Atualmente é deputado federal. Luiz Castro tem 59 anos e é graduado em Direito. Foi prefeito da cidade de Envira e atualmente exerce o 5º mandato como deputado estadual. Luiz Fernando Santos tem 52 anos e é doutor em Sociologia. É professor da Universidade Federal do Amazonas. Plínio Valério tem 63 anos, é jornalista e relações públicas. Foi vereador de Manaus e deputado federal. Rondinelli Fonseca tem 39 anos e é jornalista. Atualmente é secretário de comunicação do PSOL no Amazonas e disputa um cargo no Senado pela primeira vez. Vanessa Graziotin tem 57 anos e é formada em farmácia. Já foi vereadora de Manaus e deputada federal. Atualmente é senadora e tenta reeleição. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.